Olá, começa agora o TRT das Gerais. Estamos no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, um lugar muito bacana para visitação. Você sabia que o queijo é um dos alimentos mais antigos da humanidade? Sua origem é de 10 mil anos antes de Cristo. Esta sessão é reservada aos ofícios da conservação e transformação dos alimentos. Cozinheiro, açougueiro, queijeiro e mantegueiro são algumas das profissões em destaque no Museu de BH. Se tiver a oportunidade de estar na capital mineira, não deixe de conhecer o Museu de Artes e Ofícios. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Você vai ver a outra pegada da Justiça do Trabalho mineira. Olha isso! Em defesa da Justiça do Trabalho, mestre em Ciência Política fala da importância da instituição que defende os direitos trabalhistas. Reforma trabalhista, o que mudou de fato? Veja a segunda parte do debate realizado pela Escola Judicial. O TRT das Gerais está começando agora. A gente abre o programa de hoje falando sobre o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Até o fim do ano, é preciso digitalizar todos os processos físicos. A Justiça do Trabalho iniciou uma campanha para tentar agilizar essa demanda. Vamos a um balanço dessa iniciativa do 100% PJE aqui em Minas. Estamos caminhando. Nós começamos a campanha com mais de 97 mil processos. Hoje já estamos chegando na casa dos 48 mil processos já migrados para PJE eletrônico. Obviamente que não chegamos a atingir a meta inicial proposta, mas o esforço foi grande. Há uma série de entraves, o próprio sistema CLEC está trazendo algumas dificuldades em razão de pequenos defeitos no próprio sistema, que dificulta um pouquinho essa migração, mas o esforço do pessoal nós temos que reconhecer e gostaríamos de contar com um empenho nessa reta final para a gente conseguir, se não chegar bem ao objetivo, bem próximo a ele, que vai beneficiar todos nós e a própria instituição como um todo, né? É importante, né, fazer essa migração para o processo judicial eletrônico. Sim, como eu disse, quer dizer, o processo judicial eletrônico hoje é a ferramenta, digamos assim, de tramitação processual. E não migração implica em custos de toda a ordem para o tribunal, para a instituição como um todo. Seja em termos de manutenção de sistemas antigos para tocar os processos legados, seja em termos de custo mesmo financeiro, porque nós temos que manter, né, os sistemas legados em funcionamento com desvio, digamos assim, de força de trabalho para a manutenção de algo que não vai existir em curto espaço de tempo. Isso duplica a nossa força de trabalho, desvia ela para aquela finalidade que hoje é a principal, que é o processo eletrônico. Então, quer dizer, eu gostaria de contar com a compreensão de todos exatamente nesse sentido, né? Não é uma mera escolha, ela tem uma finalidade, um objetivo e uma explicação, digamos assim, administrativa para que se chegue nesse objetivo. No gabinete da presidência, familiares e muitos amigos, magistrados e servidores. O presidente do tribunal falou sobre o momento de inquietações e mudanças no Poder Judiciário e na Justiça do Trabalho. Já a nova desembargadora, Jaqueline Monteiro de Lima, dos 48 desembargadores, é a 16ª mulher na atual composição e destacou a valorização feminina, a igualdade de direito e gênero nos tribunais, citando: quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos. Resta a esperança que, com o tempo
e que não demore a tardar se alcance também a igualdade de gênero nos tribunais. Eu acho que as pessoas não percebem, não sabem os obstáculos e as dificuldades da juíza, da mulher que ela enfrenta com essa multiplicidade de papéis. Então, a carreira ela é muito mais penosa, então por isso que eu homenageio todas as juízas, as magistradas, porque a tarefa é muito mais árdua em função disso. Os desafios são muitos, mas o papel da mulher é fundamental, é preponderante. Não se enfrentam esses desafios sem o concurso de gênero, sem o concurso de força, sem a convergência de princípios e de valores que todos partilhamos. Mas a presença da mulher nos tribunais, neste especialmente, mas no Poder Judiciário, é um ponto absolutamente fundamental para que esses desafios possam ser vencidos e vencidos da melhor maneira possível, com coragem, competência, empenho, entrega pessoal. A desembargadora Jaqueline é um exemplo vivo que encarna muito bem essa alma feminina e tudo que nós precisamos, enfim, para que a Justiça do Trabalho se reafirme cada vez mais no cenário do Judiciário brasileiro. Do juramento à medalha Ari Rocha, às assinaturas oficializando a posse, foi uma solenidade leve, calorosa, com armazenamento de boas energias que serão necessárias para enfrentar os desafios que o cargo exige daqui para frente. E agora, como mulher, continuar conciliando, né, a minha multiplicidade de funções e como desembargadora agora é um universo muito mais amplo, né, com novos conhecimentos, novas experiências, nova reflexão e muito a aprender. Vamos ver o que foi destaque nas últimas semanas nas redes sociais da Justiça do Trabalho de Minas. Marcada no início do ano pela tragédia provocada pela ruptura da barragem, Brumadinho levanta a cabeça e quer seguir em frente, mostrando sua cultura, seus costumes e sua beleza. Veja no próximo bloco, já voltamos. Estamos de volta aqui no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Quem precisa sabe, a Justiça do Trabalho é a mais rápida do país na solução de conflitos. Além disso, a Justiça do Trabalho tem uma função social muito importante. Quem fala mais sobre isso é nosso servidor Rubens Goiotá, responsável pelo setor de pesquisas da Escola Judicial. Ele também é mestre em Ciências Políticas e doutor em Sociologia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Quando eu penso na história da sociedade brasileira, eu penso na formação dessa sociedade dentro da influência do escravismo, né, da escravidão, que formou, ou melhor, deformou a sociedade brasileira durante 4 séculos. Foram 4 séculos de escravidão, acabou há 100 e poucos anos atrás. Essa herança muito ruim, muito pesada, do que Joaquim Nabuco, um grande escritor do século XIX, chamava de a obra da escravidão, ela continua, a gente ainda tem que lidar com ela até hoje, né? Joaquim Nabuco, num grande livro seu, O Abolicionismo, falava, olha, acabar com a escravidão formalmente, assinando a Lei Áurea, é fácil, difícil é acabar com a obra da escravidão.
A obra da escravidão é esse legado pesado, entre outras coisas, de desvalorização do trabalho humano. O povo brasileiro tem conseguido reverter essa herança e tem conseguido valorizar o trabalho. E a Justiça do Trabalho deu a sua contribuição fundamental para isso, né? Para cumprir, por exemplo, o que está no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que um dos fundamentos da República do Brasil é a valorização do trabalho e da livre iniciativa, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela impacta a vida de todo cidadão brasileiro, mesmo aqueles que nunca tiveram ação trabalhista, ou como reclamados ou como reclamantes, porque o que a Justiça do Trabalho visa fazer, e tem conseguido, apesar de alguns percalços fazer, é civilizar a relação de trabalho, né? É uma mentira falar que a Justiça do Trabalho e que os direitos do trabalho são responsáveis, por exemplo, pelo desemprego ou por travar o desenvolvimento econômico. A reforma trabalhista dizia que não se criava emprego, não se desenvolvia a economia do Brasil porque havia muitas ações trabalhistas. O número de ações trabalhistas caiu, 40% em todo o país, e nem por isso aumentou o emprego e nem por isso a economia do país está se desenvolvendo. Então, a Justiça do Trabalho tem dado essa contribuição para esse feito, que é da sociedade brasileira, mas com a contribuição efetiva da Justiça do Trabalho. Todo ano, a Justiça do Trabalho Mineira produz um calendário de mesa muito usado por servidores, juízes e partes na marcação de prazos dos processos. A cada ano, a Secretaria de Comunicação desenvolve um assunto relevante para ilustrá-lo. O tema escolhido para o calendário do ano que vem foi Brumadinho, um olhar para o futuro. A cidade mineira, que sofreu a maior tragédia nos últimos tempos com o rompimento da barragem da mineradora, agora luta para tentar dar a volta por cima e retomar a rotina. Veja como foi a produção das fotos e dos temas. A reportagem é de Adriana Spinelli. Brumadinho, a 51 quilômetros de Belo Horizonte. Da tragédia com o rompimento da barragem, optamos por não falar. Nosso olhar é para o futuro, a tentativa de uma cidade de dar a volta por cima, de recomeçar depois que a cidade foi devastada pela dor. Para cada mês do calendário, um sentimento foi escolhido e uma palavra para representá-lo. A ideia inicial do projeto foi da servidora Divina Dias e acabou envolvendo também toda a equipe da SECOM, Secretaria de Comunicação. As fotos foram registradas pelos servidores Madison Moraes e Leonardo Andrade. O calendário também traz uma novidade proposta pelo servidor Éder de Almeida, da equipe da publicidade da SECOM. É o QR Code. Assim, em cada mês, você faz a leitura do código com o celular e ele encaminha para um vídeo do mesmo tema do calendário. O calendário 2020 será lançado no final desse ano. Você não pode perder, hein? Brumadinho, um olhar para o futuro. Brumadinho, como viu aí, tem muita coisa bonita. Fica numa região linda. Vale a pena a visitação, o turismo. O calendário será lançado no final do ano. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data para que a população reflita sobre a situação dos negros em nosso país e pense em soluções para corrigir a desigualdade. Esse é um dia muito especial para a gente refletir. É um dia que trata da morte de um líder que pensou no seu povo. A preocupação maior de Zumbi era justamente essa, era a sua coletividade. A caminhada do negro é, sem dúvida, uma caminhada mais difícil do que para um homem branco médio brasileiro. Por quê? Devido às condições sociais em que o negro vive no Brasil. Os negros representam mais da metade da população brasileira. Mesmo assim, a representação deles em muitos segmentos da sociedade ainda é pequena. Segundo dados do IBGE, no ano passado, trabalhadores brancos receberam, em média, cerca de 75% a mais do que os pretos e pardos. A desigualdade está presente também na distribuição de cargos gerenciais.
menos de 30% deles são exercidos por negros. Quanto mais alto o salário, menor é o número de pessoas pretas e pardas que ocupam esses postos. Somos 70% dos moradores de favela no Brasil. É preciso que haja uma massa crítica de negros no Brasil para transformar essa realidade do negro brasileiro. Porque ser um só significa muito pouco. É preciso que o negro tenha uma saída, uma resposta para os problemas, uma resposta coletiva, que envolva toda a sociedade. Não há como o Brasil avançar socialmente se não der respostas significativas para este legado da escravidão. Buscando solucionar esse problema, em 2015, o CNJ aprovou cotas para negros no judiciário. Esses candidatos passaram a ter direito a 20% das vagas nos concursos públicos para juízes e servidores. Eu sou totalmente favorável às cotas. É preciso que haja. É preciso algo para reparar essa desigualdade. É preciso que tenha outras políticas de ação afirmativa que reparem essa desigualdade, para que coloque o negro no patamar de igualdade, para que ele possa competir. Esse ainda é um dos grandes problemas do país, mas é necessário que seja resolvido. O Dia da Consciência Negra deve ser todos os dias. E nós precisamos de homens públicos que pensem o Brasil nesse conjunto que o Brasil é, de diversidade, e pensar de forma igualitária para solucionar os problemas e que a gente possa efetivamente um dia gozar, viver um país em que todos sejam tratados e vivam dignamente. A SECOM, Secretaria de Comunicação da Justiça do Trabalho de Minas, está produzindo uma reportagem especial para comemorar os 122 anos de Belo Horizonte. O aniversário da cidade é 12 de dezembro. Veja um pouquinho do que vem por aí. O trabalho de pesquisa é demorado e ainda está em andamento. Já são mais de 40 dias visitando museus, acervos, revirando fotos, jornais antigos que recontam a história da cidade e a relação com o trabalho. Entrevistas, depoimentos, a memória de BH em detalhes. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do país, antes mesmo de Brasília. Foram 40 anos de obras desde a inauguração. Mas tudo isso você vai ver só nos próximos episódios do TRT das Gerais. Fica de olho na gente. Então tá combinado, hein? Em breve você verá essa matéria. Não perca! Nosso assunto agora é reforma trabalhista, as mudanças e os impactos na vida do trabalhador. A segunda parte do debate promovido pela Escola Judicial analisa os direitos de quem já estava contratado antes da nova lei. Doutora Thaisa, o artigo 394-A da CLT, norma nova da Lei da Reforma Trabalhista, diz que cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários. E, em última análise, essa disposição deixa evidente que quem vai acabar pagando o adicional nominado, na situação enfocada, né? Lactante, gestante, será a Previdência Social e não o empregador. Nós teremos aí, então, um pagamento sobre o qual não haverá incidência, por exemplo, de recolhimento do FGTS. Nós poderíamos falar que nós estaríamos aí diante de uma situação típica de suspensão contratual? Bem, eu vejo de uma maneira diferente. Eu defendo que há incidência, sim, de FGTS sobre esse adicional de insalubridade, assim como reflexo desse adicional sobre todas as parcelas que normalmente o adicional de insalubridade reflete. Por uma razão muito simples, o que se tenta preservar é a situação da gestante, e não só da gestante,
mas do nascituro ou do recém-nascido, porque, a meu ver, trata-se de um direito de dupla titularidade. Então, o direito é o mais amplo possível. E não vejo como também fazer uma interpretação ampliativa dessa compensação para abarcar os reflexos do adicional de insalubridade, porque aí nós teríamos reflexos em normas de direito público. Doutor Cravelúcio, o artigo 60 da CLT teve incorporado à sua normatização, pela lei da reforma, um parágrafo único permitindo o trabalho em local insalubre, independentemente da autorização da autoridade administrativa do trabalho, no caso do labor no sistema de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, passando a ter vigência essa norma, nós todos sabemos, em 11/11/2017, como ficará a hipótese se a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, um ou outro, contiver norma proibindo o trabalho nesse sistema 12/36 em local laborativo afetado por insalubridade? Na minha perspectiva, a própria reforma, a lei da reforma, ela diz que o acordo ou a convenção coletiva prevalece sobre a lei. Então, é do espírito da reforma a prevalência do negociado sobre o legislado. E, ademais, a celebração, né, de acordo ou convenção coletiva, estabelecendo condição mais favorável ao trabalhador, é autorizada expressamente pela Constituição da República. Então, eu tenho a Constituição da República dando amparo a uma norma que seja mais benéfica. Nesse sentido, então, em resumo, a lei da reforma não retroage para tirar o fundamento de validade da negociação coletiva nesse sentido, até porque a própria Constituição da República confere essa validade. A gente encerra o programa e hoje com música. Que tal um rap? Isso mesmo, o Rap da Saúde foi lançado pelo Comitê da Saúde da Justiça do Trabalho Mineira para estimular servidores e magistrados a fazer o exame periódico. E não é que o rap ficou bem legal? Então toca aí, pessoal! Se liga aí nesse papo reto. É o Rap da Saúde chegando, mano. Faça bem para você, a saúde não tem preço. É melhor se divertir do que ir parar no berço. Mente sã em corpo são, ser feliz é obrigação. Não se irrite, a vida é curta, a paz faz bem pro coração. Não se esqueça, no entanto, de fazer a revisão do corpite todo ano para não ter decepção. O doutor do TRT é um bamba nesse tema. Faça logo seu exame pra viver sem ter problema. Marque já, marque agora o exame de rotina. É preciso ter saúde e manter a autoestima. Na receita da saúde, malhação afasta o mal. Muita fruta e legume com verdura e pouco sal. Mas ainda acrescente o segredo principal. Muito amor é amizade, união e alto astral. E é bom deixar expresso, trabalhar com alegria. É saúde e sucesso. Marque já, marque agora o exame de rotina. É preciso ter saúde e manter a autoestima. Morou? Fui. Recado dado. Muito bom isso, né? Rap da Saúde. Não se esqueça, no entanto, de fazer a revisão do corpício todo ano para não ter decepção. Mandaram bem, pessoal. Parabéns! O TRT das Gerais fica por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal! E sobe o rap aí de novo. Tchau!
Se liga aí nesse papo reto. É o rap da saúde chegando, mano. Faça bem para você, a saúde não tem preço. É melhor se divertir do que ir parar no berço. Mente sã em corpo são, ser feliz é obrigação. Não se irrite, a vida é curta, a paz faz bem pro coração. Não se esqueça, no entanto, de fazer a revisão do corpite todo ano pra não ter decepção. O doutor do TRT é um bamba nesse tema. Faça logo seu exame pra viver sem ter problema. Marque já, marque agora o exame de rotina. É preciso ter saúde e manter a autoestima. Na receita da saúde, malhação afasta o mal. Muita fruta e legume com verdura e pouco sal. Mas ainda acrescente o segredo principal. Muito amor é amizade, união e alto astral. E é bom deixar expresso, trabalhar com alegria. É saúde e sucesso.